Amados, a paz do Senhor, Valdir Valboni, e estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. E nessa feita, vamos comentar sobre a lição de número 12, que será lecionada no domingo, dia 21 de junho de 2020. A conduta do crente em relação à família. Como eu disse na semana passada, que as 10 lições anteriores, o apóstolo Paulo ele tratou das causas da igreja como cidadão ou cristão. As últimas 12 ele tratou da relação espiritual, da estrutura da igreja, e nessa última, a lição de número 11, ele tratou do cristão como cidadão, ou seja, o relacionamento do cristão na sociedade. E desta vez a lição vai tratar do relacionamento do crente com a família, ou seja, o relacionamento familiar. E o nosso textuário nos diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A nossa verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se registrada em Efésios, capítulo número 5, o versículo 21 ao versículo 33 e Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nos diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo sujeita ao marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. As graças a Deus. A nossa lição de hoje, ela tem os objetivos,
O objetivo geral é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã e tem os objetivos específicos. O primeiro é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O ponto central da nossa lição nos diz: o relacionamento familiar é um objeto divino, ou seja, o relacionamento familiar é um projeto divino. Na nossa introdução, o comentarista ele já vem dizendo que no modelo divino os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Ou seja, na família não existe, como muitos erroneamente pensam, um sistema machista onde o homem manda, onde o homem dá a palavra final. Não. O projeto divino, cada um tem o seu papel. Primeiro, os membros da família são iguais. Aqui não está deferindo que alguém tem superioridade a outro, que alguém tenha mais autoridade que o outro, mas todos são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Eu, como homem da casa, o meu papel é ser o provedor da família. O meu papel é ser o guardador da família. O meu papel é ser o zelador da família, certo? O meu papel é ser o sacerdote que intercede pela minha família. O meu papel é ser aquele que preocupa com o bem-estar de todos os membros da minha família. O papel da esposa. Primeiro, o papel da esposa é honrar ao seu marido, é respeitar ao seu marido. E o papel também do marido é amar as vossas esposas. Porque eu costumo até brincar um pouco com isso, que nós homens, nós não precisamos de ouvir a palavra eu te amo, né? Para nós nos sentirmos amados. Olha, quando eu chego em casa, ou quando estou na igreja, estou ministrando na igreja, ou quando todos nós temos dias, estamos um pouco, pregamos e nos sentimos um pouco para baixo. Aí a esposa chega e diz: amor, Deus te usou poderosamente. Amor, Deus falou poderosamente através de você. Isso é um apoio que o homem precisa. E nisso o homem se sente amado. A atitude da esposa, se ela é uma auxiliadora, uma cooperadora, uma incentivadora, o homem já se sente amado pela sua esposa. Já as mulheres não. As mulheres, elas têm que sentir amada e têm que ouvir que é amada. Eu até brinco, quando eu estou dando palestra sobre casais, ou fazendo alguma conferência, que nós homens somos mais ou menos perfeitos. Mas as mulheres vieram com esse pequeno defeito de fabricação, me perdoa as irmãs, é que se ela não ouvir o marido dizer que a ama, ela não se sente amada. O marido pode chegar a trazer um presente, o marido pode chegar a trazer um buquê de flor, mas se ele não dizer, ou não escrever uma mensagem de texto, perguntando, dizendo para ela: já falei que te amo, ou eu te amo. Eu, com a minha esposa, eu tenho essa brincadeira com ela. Ele mexe, estou conversando com ela no zap, mando uma mensagem para ela: eu já falei que te amo hoje, certo? Ou levanto de manhã e mando a mensagem: te amo. Ou ela está no trabalho, eu digo: eu te amo. Ela está ouvindo. É um costume que eu tenho, e isso é um dever de todos os maridos, certo? Ele tem que acender. Existe um texto bíblico
que o comentarista não colocou, mas eu quero compartilhar com os irmãos, aqui na Palavra de Deus, que está registrado em Provérbios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 20, que nos diz assim a Palavra de Deus: beba a água da tua cisterna, das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Seja para ti só, e não para o estranho. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te dos seus seios em todo o tempo pelo seu amor, e ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andaria atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? O que o sábio Salomão está dizendo aqui? No capítulo 5, versículo 15, ele diz que cada um beba da água da sua própria cisterna. Eu creio que muitos, os jovens de hoje, os adolescentes, não entendem o que é uma cisterna. Para nós que já estamos na idade, entrando em uma idade especial, né? Nós temos essa experiência. As cisternas, ela é cavada. Alguém paga um poceiro, né? Ou um cisterneiro para cavar a sua cisterna. E vai chegar até a água. E quando você for a cisterna, uma das coisas que você precisa fazer de imediato é manilhar a cisterna. Ou seja, você tem que colocar uma proteção ali naquela cisterna para que ela não se desbarranque, para que não caia, para que o seu poço não seja danificado. Ou seja, você tem que ser a proteção da sua esposa. Chegou na água, ali você vai se alimentar daquela água. Ou seja, quando se refere da água, está referindo à fonte de amor contínuo entre você e a sua esposa. Só que a cisterna, com o passar dos anos, ela costuma dar um gosto na água. O gosto daquela cisterna, ela precisa ser tratada. E o que acontece? Você vai ter que estancar a água daquela cisterna. Você terá que dar um fundo na sua cisterna. Eu estou falando no sentido literal. Aí você vem, umas pessoas colocam pedras de cal, colocam uma camada de brita no fundo da cisterna. E quando isso acontece, a água volta a fluir e a água torna-se novamente saudável. E nisso, amado, no nossa vida matrimonial, eu tenho que cuidar da minha cisterna para que eu venha ter sempre uma água saudável para mim. Eu tenho que sempre estar cuidando do sentimento da minha esposa. O marido, ele tem que entender a esposa apenas com o olhar dela. No jeito que a esposa olha para o marido, ele tem que entender qual é a necessidade dela. A minha esposa, se eu chego em casa, eu sei o dia que ela está bem. Eu sei o dia que ela teve algum problema no trabalho dela. Eu sei o dia, né, que ela está preocupada com um dos filhos. Eu sei de um dia que ela está preocupada comigo mesmo. Ela não precisa me falar nada, eu só chego para ela e pergunto: nega, ela é branquinha? Mas eu tenho o costume de chamar ela de nega. Eu digo sempre para ela: tá tudo bem? O que está acontecendo? Então, amado, no relacionamento cada um tem que entender o seu papel. E o papel da esposa também é esse. É auxiliar o marido. Não é como os movimentos feministas diz que o regime machista, que o regime da Bíblia não funciona. Amados, a Bíblia, ela tem um relacionamento
perfeito para o casal. Se você for olhar na cultura judaica, a mulher não tinha lá seus tantos valores. Mas se você for olhar entre os gregos, entre os romanos, vamos pegar os gregos. A mulher, dentro da cultura grega, ela era moeda de troca, certo? Ela era moeda de troca, ou seja, até pouco tempo no Oriente Médio, se trocava uma mulher por uma cabra, se trocava uma mulher por um animal qualquer. A mulher não tinha valor, mas quando você entra na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus ele já vem honrando a mulher. Jesus ele já vem dando à mulher um nível de igualdade ao homem. Então, no relacionamento à luz da Bíblia, não existe eu mando, você obedece, ou você obedece e eu mando. Não, é ambos, os dois, junto, batalhando junto para o crescimento do reino de Deus e as bênçãos sobre a família. Amém? O nosso primeiro ponto da lição: a conduta do crente como marido. A conduta do crente. Agora vamos falar para nós homens. Eu já falei alguma coisa, mas agora o comentarista está apertando mais o cerco para os homens. O papel do marido como líder da família. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele mostra o modelo de relacionamento no casamento. Cristo, isto é, o marido deve liderar a sua casa com o mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Olha, maridos, mulheres, presta atenção agora no que eu vou dizer. Olha, o marido é o cabeça, certo? Marido cabeça. Ele tem que ser cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Deus, cabeça de Cristo. É o padrão divino. Ora, Cristo como cabeça da igreja, ele a protege, ele a guarda, ele a nutre, ele a supre, ele a visita, ele a dá dons, ou seja, dá presentes, que os dons foram entregues para a igreja. Agora, o marido como cabeça da mulher, o marido tem que amar, o marido tem que honrar, o marido tem que respeitar, certo? Tem muitos pastores que são convidados para pregar ou vão visitar um pastor amigo que tem o costume de chegar e apresentamos o pastor fulano de tal e a esposa. Não está certo. Não concordo. Se a minha esposa estiver comigo, ela é apresentada pelo nome. Apresentamos o pastor Valdir Valboni e a irmã Samanta. Ou algumas pessoas referem a pastora Samanta. É honra. A nossa esposa tem que ser honrada. A nossa esposa tem que ser reverenciada. Eu tenho que dar honra à minha esposa. Porque eu, como cabeça, se a cabeça não tiver o corpo, a cabeça não funciona. Olha para você ver. A cabeça ela está aqui fixada no corpo pelo pescoço. Eu também costumo brincar nas palestras que dou de casais, palestra para marido, palestra para as mulheres, que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. O marido sendo o cabeça, a mulher sendo o pescoço. Ou seja, a cabeça só vai para onde o pescoço a direciona. Se o pescoço travar, alguém tem que colocar uma tala no pescoço, porque vai prender a cabeça, a pessoa não vai conseguir se movimentar. Então, todos temos os nossos papéis no relacionamento. Todos temos os nossos papéis no casamento. O segundo tópico da nossa lição: o amor como elemento primordial. Olha o que o nosso comentarista diz aqui. O marido
além de liderar, deve também amar a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, ou como Cristo amou a sua igreja. Amados, uma liderança, ela tem que ser alicerçada no amor. Uma liderança, ela tem que ser arraigada ou firmada no amor. Não adianta o marido, como eu já disse aqui, querer impor algo para a sua esposa. Não, ele tem que amar. E olha, maridos, a Bíblia diz claramente que Cristo amou tanto a esposa que ele deu a sua vida por ela. Ele amou tanto a sua igreja, Cristo deu a sua vida pela igreja. E o marido de tal modo também. Cabe a mim e cabe a você. Que o nosso amor seja um amor até sacrificial, que se precisar, nós damos a vida pela nossa esposa. Existe aí, eu sempre vejo, alguém entra em uma confusão e quando o negócio fica apertado, o camarada vai e corre para trás da esposa. Ou seja, ele não vai agredir a minha esposa. Não, isso é errado. O marido, se preciso for, ele tem que dar a sua vida em demonstração do amor à esposa. Ele tem que defender, ele tem que proteger, ele tem que zelar por ela, ele tem que amar ela. Ele tem que ser como Cristo. Cristo, para resgatar a sua esposa, ele deu a sua própria vida por sua igreja. Amém? O cuidado do marido à esposa. O terceiro tópico da lição. O comentarista também vem dizendo aqui. Essa ação de cuidado não se limita apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e honra, dentre outras coisas. Não adianta você simplesmente chegar, expor, babuciar, falar que ama. Irmão, falar que ama para a mulher é essencial, você falar que ama ela. Mas você não tem que só falar, você tem que demonstrar esse amor todos os dias. Você tem que vivenciar este amor, é você cuidar da sua cisterna. O marido, ele tem que nutrir o sentimento e o desejo para sua esposa todos os dias. Isto é necessário e faz parte do casamento, faz parte do relacionamento. E o comentarista diz também, no que Paulo decide usar a palavra para definir este amor. Ora, existem vários fatores, várias palavras gregas que nós podemos definir como amor. Temos amor eros, que é o amor sexual entre o desejo sexual entre o homem e uma esposa. Existe o amor filhos. Mas o que o apóstolo Paulo ele diz aqui, tem também o amor storge, que é o amor no coletivo, o amor da sociedade. Eu amo meu irmão, eu amo meu primo, eu amo o meu pastor, eu amo o meu diácono, eu amo o meu auxiliar, eu amo o meu vizinho. Mas o que o Paulo usa aqui é agapao. O que é o agapao? O agapao é um termo grego, secular, mas uma palavra infundida como um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapao expressa o amor desinteressado, ou seja, um amor que se compromete conscientemente e à procura do bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ou seja, eu tenho que dedicar o meu amor à minha esposa, independente se isso vai me ter custo. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois isso é agapao, implica o marido voluntariamente sujeitar os seus próprios interesses às necessidades de sua esposa. Portanto, sujeitar a ela é uma atitude de reverência cristã. Amado, você tem que ter este amor, e este amor sem interesse.
Amém? Glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Agora, segundo ponto da nossa lição, a conduta do crente como esposa. Chegou a nossa hora. Brincadeira, minhas irmãs, né? Mas é atitude que realmente, irmão, nós temos que aprender e vivenciar todo dia. Ó, o comentarista já começa dizendo: a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã, certo? Isto é uma mulher sábia, uma mulher inteligente, vamos dizer assim. Uma mulher que quer cultivar o casamento. Porque tem um ditado popular aí, né? Que a mulher independente não precisa do homem. Mas toda mulher em si, ela necessita de proteção. Ela necessita da presença de um homem ao seu lado. As escrituras, no primeiro ponto, o conceito da submissão cristã, a escritura ensina a sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Aqui não se trata de uma sujeição irracional, não é uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntariamente e de grata aceitação do amor e o cuidado do marido. Por isso, nada há de despreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Então, minhas irmãs ou meus irmãos, que isso não seja uma coisa que te traga pesar, mas uma coisa que te traga prazer. A condição da mulher cristã. Como eu já tinha dito no começo, na cultura cristã, a mulher ocupava uma posição secundária. E era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, eu já também falei um pouco sobre isso, a mulher é tratada como inferioridade. E as esposas eram escravizadas e ponto. A mulher era obrigada a servir e era lei, pronto, era obrigado. Mas no Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posições de dignidade igual aos dos homens. Nós podemos até conferir isso na Bíblia, Gálatas, capítulo 3, e o versículo 28. Gálatas. Gálatas, capítulo 3. E o versículo 28. Nisso, olha para vocês vão ver. Não há judeu, nem grego. Não há nem livre, nem servo e nem livre. Não há macho e nem fêmea. Porque todos sois um em Cristo Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não há judeu, de novo, e nem grego. Ou seja, no Evangelho não há acepção de pessoa. Não há judeu, não há grego. Não há servo e não há livre. Não há macho e nem fêmea. Em outra palavra, no Evangelho não existe marido e nem mulher. Não existe uma hierarquia superior, alguém superior ao outro. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa, diz o versículo 29. Então, amados, não há mais aquele julgo desigual como os movimentos feministas aí costumam debater e aprovar, que o homem é superior, a mulher não pode aceitar, a mulher tem que subjugar o homem. Isso, de acordo com a Bíblia, jamais existiu, jamais existe, porque todos somos iguais, todos somos um. Amém? Prosseguindo aqui, terceiro tópico do ponto do parágrafo do ponto tópico 32, diz:
a reverência devida ao marido. Este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa de ser recíproca ao amor do marido, no versículo de 22 de Efésios 5. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, eu já falei sobre isso, e o ajuda em suas tarefas de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade de um marido. Eu quero dar um exemplo aqui agora, que aconteceu comigo. Ô nega, foi 2 semanas atrás, nós fomos lá no Ferreira? Há 2 semanas atrás, certo? Um colega meu, vendendo uma casa, preço bem acessível, valor bem abaixo do mercado. E o colega de trabalho, eu conversei com ele, marquei com ele e fui até a casa dele. Eu já fui, né? Eu já ia com o intuito de fechar o negócio, porque a casa agradou muito a minha esposa e ela merece. A casa agradou ela muito, a casinha bem aconchegante, quintalzinho, dá pra gente fazer algumas melhorias. Aí ela falou comigo, nós estávamos saindo daqui. Amor, olha, vamos esperar essa pandemia passar? E aí? Mulher sábia, ela me orientou para que nós esperássemos a pandemia passar. O que ela disse? Eu não sei se eu vou continuar empregada. Você não sabe que você vai continuar com seu emprego. E se nós comprarmos essa casa e entramos em dificuldade? Eu nem discuti. Peguei a palavra dela, foi uma orientação, uma atitude de sabedoria. É para isso que as esposas, irmãos, é isso que a Bíblia quer dizer, ser uma ajudadora, uma orientadora do marido. Certo? Eu poderia comprar a casa e quem sabe lá, só Deus, né? Daqui 1 mês ou 2 ou 3, digamos que eu perca o meu emprego, ou ela perca o dela, e eu ia passar dificuldade. Agora imagina, igual a gente vê, algumas pessoas tomam uma atitude assim, depois a Caixa vem, toma o imóvel e misericórdia, para um cristão, não funciona, isso não é bom para o cristão. Então por isso que o homem tem que ter uma esposa sábia ao seu lado. Ela não desmotiva, ela não desautoriza, ela sempre apoia e orienta o seu marido. A ação do pescoço, orientando a cabeça e direcionando na posição certa. Amém? Terceiro e último ponto da nossa lição. O apóstolo, o comentarista, vem falar sobre a conduta do crente como filho. Primeiro ponto, a responsabilidade dos pais. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, significa orientação ao treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Olha, isto cabe aos pais orientar aos filhos, certo? A palavra admoestar, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, a orientação que um pai passa para o filho, ele está o orientando para discernir entre o bem e o mal. Só que, em muitos dos casos, os filhos que sejam, eles pensam que conhecem da vida mais do que os pais. Quando a criança é pequena, pai, eu não sei para que o senhor está falando isso, eu não sei. Não. A resposta correta é, quando você crescer, você vai entender. Eu sempre usei um termo com meus meninos. Por onde você está passando, eu já passei. O que você está vivendo, eu já vivi. Eu já sobrevivi. Certo? Então a minha orientação é para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Sempre usei esse vocabulário com eles,
para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Por isso, eu estava orientando, buscando. E continuando aqui, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar os filhos com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos ou seus filhos a ira. Pais, sejam prudentes em orientar os seus filhos, certo? Corrige seu filho com amor. A hora de corrigir os seus filhos é a hora que você não está com raiva. Na hora que se seu filho cometer um delito, não vai no calor da raiva ali corrigir o seu filho, não, que você vai machucar o seu filho. Os meus filhos, até hoje, eles são grandes. Aí tem um até rindo, de 20 anos rindo ali. Eles cometiam delito, eu ia avisando, para. Que na verdade, irmãos, dentro do relacionamento, tem dois fatores. É um fator que às vezes eu aplico também a lei de trânsito. A mãe é uma praquinha, o pai é o radar. Por quê? Todos nós cometemos essa infração de trânsito. Está escrito todo tamanho lá, uma placa octagonal. Pare! Agora seja sincero, você já parou em todas as vezes que você viu a placa de pare? Não. Você reduz a velocidade, dá uma olhadinha e acelera e vai embora. Mas lá na frente tem o radar, escrito, velocidade máxima, 60 km por hora. E às vezes fico até com raiva, que eu estou dirigindo, tem um cara que está lá para 60 km por hora, o cara reduz para 30. Mas passou do radar, você é acelerado igual um doido. A placa está lá, 60 km por hora, eu duvido que você passa a 65. Porque a criança, ela sabe, a mãe promete, a mãe ameaça, mas o pai, ele exerce a autoridade. Eu reunia meus filhos, né? Eles cometiam delito uma semana, e aquilo me fazia uma raiva, aprontava, fazia eu passar vergonha no meio da rua. Ai, Jesus! Mas eu me segurava, aprontava na igreja. Normal, irmão, criança apronta na igreja mesmo, certo? Aí eu reunia X coisas que eles haviam feito, é um belo final de semana, ou um dia que eu chegava mais cedo do serviço, eu sentava os três no sofá e sentava do outro lado e começava a rir. Ria! Eu corrigia com amor. Eu começava aí quem vai ser o primeiro. A minha filha é muito esperta, ela tá rindo ali, hoje já tá com 20 anos de idade, e ela vestia 4 calçadinhas para se proteger das varadas, mas eu, com o tempo, eu peguei que ela tava me sabotando, mas essa menina tá vindo mais gorda. Aí eu comecei a mandar ela tirar as calças. Eu sentava eles no sofá, aí eu começava a conversar com eles, e eles começavam a chorar. Choravam. Ah, pai! Eu falei, não, calma aí. A cada chorada era uma risada que eu dava. Ou não era covardia, não. Era eu orientando da maneira certa. Porque eram dignos da punição. Mas eu não estava com raiva na hora. Ali eu contava a história para ele. Jó, você fez isso. Ana, você fez isso. Júnior, você fez isso. Então, qual punição você acha que merece? Aí cada um cantava a punição. A Ana, muito esperta, só falava uma. Eu falava com ela, uma não vale. Infelizmente, é a realidade. Então, mas eu nunca... Já aconteceu de eu estar com raiva e agir no imputo da fúria ali. Mas sempre eu ouvia, eu via, eu esperava, eu sentava para aplicar a orientação aos meus filhos. Assim os filhos devem obedecer e honrar aos pais. O que é honrar os pais, irmãos? Vou terminar esse parágrafo aqui. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honra envolve amor, respeito, até mesmo sustentado em caso de necessidade. Portanto,
A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. O que é honrar os pais? Gente, honrar pai. Eu já fui honrado por todos os meus filhos. Fui honrado, ou seja, pela atitude deles, certo? As pessoas às vezes chegavam para mim e falavam: olha, seus meninos, muito tranquilo, certo? E graças a Deus tive bons experiências, bons momentos, boas experiências, e eu me sinto honrado ainda até hoje. Eu vou ter, são 3 filhos que eu tenho, vou usar aqui o exemplo de um, certo? Não desfazendo dos outros, mas o tempo não me permite falar sobre os 3. Um belo dia, um dos meus filhos chegou para mim, isso tem que 5 anos, exatamente 5 anos atrás. E era um filho que sempre me dava problema na escola. Era um filho que era difícil o relacionamento dele na escola. Mas um belo dia chegou em casa com um convite: ô pai, é pra você ir lá na escola. Eu ir na escola? É. Tá bom, vou. Como sempre. Eu até esperando mais um puxão de orelha da professora, né? Eu vou, se é pra ir, eu vou. Quando eu cheguei lá na escola, eu vi que eu fui recebido de uma forma diferente. Falei, esse negócio tá meio esquisito, certo? Entrei, alguns pais lá, aí começaram a ler a nota dos vizinhos. Aí um vizinho meu, dos alunos, um vizinho meu chegou perto de mim e falou assim: o Júnior já tá aprontado de novo, né? Eu até não respondi, porque se eu respondesse ele na hora, eu poderia falar uma palavra que ele não ia gostar. E ele é meu amigo, nós conhecemos, nós éramos jovens ainda. Aí a filha dele também estudava na mesma escola, aí vi a nota da filha dele, ele me mostrou o boletim, nota boa, beleza. Aí de repente, a diretora da escola, em vez de chamar o meu filho, chamou o meu nome. E eu, opa, que isso? Por favor, vem aqui à frente. Levantei, cheio de pais, cheio de alunos lá, tinha quase 200 pessoas lá na escola. E nisso, eu me senti muito honrado que ela veio ali me parabenizar, porque o meu filho, ele e mais 5 alunos ali da escola, os 5 pais também foram chamados, né? De ter sido os alunos com maiores iniciativas durante aquele ano, né? Maior iniciativa, parabenizando, ganhando um prêmio, diploma, um bocado de coisa. Gente, foi uma honra que eu vou levar para sempre, certo? Os meus filhos, graças a Deus, hoje são todos maiores, todos encaminhados, mas nós, como os pais, gostaríamos de ter o filho mais próximo da gente do que eles são. Eu até costumo falar: se eu pudesse congelar o tempo quando eles eram criança. Chegava em casa, todos os 3 correndo, pulando, abraçando, beijando. E hoje, para ganhar um abraço ou um beijo no filho, você tem que estar sacudindo uma nota de 100 na mão. Se tiver com a nota de 50 ou de 100 na mão, eles vêm, te abraçam, te beijam. Se não tiver assim, é difícil. Vamos concluir a nossa lição? O modelo divino. Todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido deve liderar e amar a sua esposa. A esposa deve submeter-se e a respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, eles devem educar aos seus filhos segundo as escrituras. E aos filhos, o dever é de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. E no mais, filhos, obedeceis aos vossos pais, porque isso é mandamento como promessa. Olha, 2 promessas, né? Primeiro, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida, e você vai viver muitos anos sobre a face da terra. Isso é um princípio de obediência, e Deus, Ele é fiel em suas palavras. E que Deus em Cristo, amados, nos abençoe
E eu creio que em breve estaremos reunindo novamente na igreja, que o nosso prefeito, ele mais uma vez suspendeu os cultos por 12 dias, mas nós cremos que o nosso Deus, ele vai entrar com providência. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém? E que Deus abençoe o seu dia.